direcionando. Mas olha só para mim aqui os dois, ó. Todo mundo. Não deixe nada roubar a palavra. Ok? E é responsabilidade nossa zelar por isso. Obrigado, mãe. Daniel capítulo 1. Diz assim, ó. No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. E disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem das suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes na Babilônia. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. E Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Até aqui. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós queremos nessa tarde convidar o Senhor a nos direcionar na Tua palavra, com sabedoria, com revelação. Aqui, Senhor Deus, há crianças, adolescentes, homens e mulheres, Pai, que o Senhor tem chamado, Pai, para ser, Deus, instrumentos para impactar essa geração. Eu oro, Senhor Deus, para que espírito de entendimento venha sobre eles, porque não importa quão novos eles possam ser, o Teu Espírito que habita em nós nos ensina a verdade. O Teu Espírito que está em nós nos ensina todas as coisas. Por isso que eles sejam tomados de um espírito de excelência para entender a Tua palavra. E não apenas entender, Pai, que seus corações venham arder para viver essa verdade, que eles serão tocados nessa tarde aqui, Senhor. Eu repreendo todo espírito de rebeldia, eu repreendo todo espírito de dispersão, e dou ordens agora que apenas os anjos do Senhor estejam neste lugar ministrando, que o Espírito Santo encontre lugar em cada coração, e todo principado e potestade bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa história aqui, ela é muito tremenda, porque tem muita coisa que a gente pode aprender, e eu quero nessa tarde aqui gastar um tempo para falar de alguns pontos. Daniel, ele era um jovem, e aparentemente alguns dizem que ele tinha menos de 15 anos, outros na casa dos 16, 17, mas a verdade é que Daniel era um jovem, assim como a maioria de nós aqui, de vocês, né? Eu não sou tão jovem assim, mas me considero, tá? Apesar dos poucos cabelos, mas eu tenho um espírito jovem, amém? Olha eu de Ostar aqui. Eu considero, irmãos, que ser jovem é mais do que uma faixa etária da vida. É um posicionamento, é mais do que estar na moda, é mais do que simplesmente, estar antenado com as coisas da atualidade. Mas ser jovem é um estado de espírito. Às vezes há pessoas novas, mas que têm um perfil de pessoas já dos 40, né? Por conta da conduta, a forma de se projetar na vida. E o que o jovem tem, e nós precisamos entender e valorizar esse tempo, valorizar essa fase, é que em você há muita força, amém? Só alguns receberam a palavra. Em vocês há muita força, amém? Em você há disposição, em vocês há coisas que pessoas mais velhas não têm. Não porque elas não, mas elas já tiveram, não, e hoje elas não têm, não é porque Deus não dá mais para elas, é porque tudo tem um ciclo na nossa vida. E a melhor fase
o melhor momento que nós vivemos para Deus é esse momento agora. É esse momento da juventude, da mocidade. A Bíblia nos ensina isso, dizendo que nós devemos, valorizar esse momento, valorizar essa fase, porque vai passar, ok? Mas enquanto estamos, inseridos nesse momento, nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus quer mudar cenários através da sua vida. Deus quer mudar cenários da sua escola, da sua faculdade, da sua casa, no seu bairro. E o que nós precisamos aprender desde cedo, olha aqui para mim, não é Deus que vai descer e vai mandar um anjo se materializar e mudar os cenários onde você foi plantado por Ele. Amém? Então cada um de nós fomos plantados pelo Senhor na terra para frutificarmos e sermos instrumentos de Deus para mudar uma geração, para impactar uma geração. Aqui a gente acabou de ler parte da história de Daniel. Daniel era um jovem assim como vocês, um jovem que foi tirado da sua, da sua cidade, foi tirado, daquele lugar onde ele estava acostumado a viver, e ele foi levado para a Babilônia. Na Babilônia, ele teve que se adequar aos princípios da Babilônia, mas não em tudo. Lá na Babilônia, Daniel, ele precisou se posicionar e ser alguém diferente. Nem sempre você vai estar no lugar que você quer estar, mas não é por isso que você vai deixar de ser quem Deus te chamou para ser. Quantos estão entendendo? Diga amém. Às vezes você não vai estar no melhor ambiente, às vezes você não vai ter o que você tanto desejaria que tivesse na sua mão naquele momento, mas nada disso, nem o cenário e nem a falta das coisas pode mudar, pode permitir mudar a sua mentalidade de quem você é em Deus. Porque a unção que Deus tem para derramar na sua vida está, irmãos, ligado intimamente à maneira como você se enxerga. Se você se enxerga aos olhos de Deus, você vai desfrutar da unção que Deus quer manifestar através da sua vida. Porque para você impactar a sua geração, para você impactar o seu tempo, você pode hoje. Quem aqui talvez seja o mais novo aqui? Quem tem menos de 10 anos? Tem alguém menos de 10 anos? Laura tem menos de 10 anos. Mas não é o fato deles serem talvez tão novinhos que isto impossibilita de Deus mover na terra através da vida deles. Porque o que Deus procura, presta atenção, não é a habilidade que você carrega. Deus procura seu coração. Não é o que você faz que atrai a Deus, é o que você carrega. E nós como jovens, eu vou sempre falar nós, tá? Eu vou sempre falar nós. Como jovens, precisamos entender o valor de estarmos na presença de Deus. O valor de buscar a Deus. A importância de amarmos a Deus. Amém? Porque é nesse lugar de amor a Deus que você vai receber o que você precisa para fazer aquilo que Deus te chamou, não importa a sua idade. Como eu disse, Daniel era jovem, e ele não estava sozinho. Havia ali Ananias, Misael e Azarias, eram seus nomes de verdade. Mas então eles receberam uma outra identidade, uma outra identificação sobre eles, para que então eles tentassem se vestir de uma outra coisa e não fazer o que eles tinham que fazer. Porque onde é que eles estavam? Em que país eles estavam? Na Babilônia. O que é a Babilônia, tio Arlen? A Babilônia é o lugar onde ninguém quer estar. Babilônia é um lugar de pecado, de desânimo, é um lugar onde, da ausência de adoração a Deus. Babilônia, é aquele cenário que quando você entra, você sente o peso, você sente, a angústia. A Babilônia pode ser às vezes uma ausência de alguém que você ama. A Babilônia pode ser muitas vezes um cenário de abuso sobre a sua vida. A Babilônia é aquele lugar desconfortável. E Daniel estava na Babilônia. Tentaram dar a Daniel um nome, Beltesazar. E esse nome que era para tentar impor sobre ele uma nova identidade. E sabe o que as circunstâncias da nossa vida tentam fazer comigo, com você? Mudar o nosso nome, a forma como nós nos vemos, para impedir que você impacte a sua geração,
para impedir que você faça aquilo que Deus colocou na sua vida como instrumento de Deus. Então Daniel estava ali com um propósito. Daniel estava ali para impactar aquela geração. Daniel estava ali, sabe, num contexto complicadíssimo, mas ele era a resposta de Deus, assim como você, amém? Assim como você é uma resposta de Deus. Então imagina aqui comigo, Daniel está lá e algo é imposto sobre ele, algo, sabe, colocado sobre eles com a obrigação deles fazerem. Eles tinham que comer daquilo que o rei estava oferecendo, as finas iguarias, vinho, toda sorte de comida consagrada era para ser destinada para Daniel, não somente Daniel, para todos aqueles jovens que haviam sido escolhidos ali. E qual foi a resposta de Daniel? A resposta de Daniel é que, embora ele tivesse recebido ali nomes que não era ele com seus amigos, nomes que não eram deles, aquilo não impediu com que eles continuassem se vendo como eles de fato são, aos olhos de Deus. Então Daniel decidiu não se contaminar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que se você quer impactar a sua casa, se você quer impactar os seus amigos, se você quer impactar na sua escola, quantos aqui falam de Jesus na sua escola? De verdade, hein? Se você tem o seu desejo no seu coração de implantar uma cultura, um padrão na sua escola, você não pode ser igual a todo mundo. Sabe aquela expressão, Maria vai com as outras? Quem já ouviu isso? O que significa Maria vai com as outras? Fazer tudo o que o outro faz, né? Alguém falou assim, eu vou, né, escrever assim, outro quer escrever assim, eu vou usar e tal, aquele modismo que as pessoas vão olhando no outro e vai reproduzindo, né? Maria vai com as outras, ou seja, todo mundo é igual e ninguém tem uma identidade. Todo mundo faz a mesma coisa, como se fossem item em série. Sabe o que é item em série? Item em série é, por exemplo, esse tênis aqui. Quando a fábrica vai produzir, ele faz esse item em série, ou seja, vários iguais a esse. Então, a gente vai ver no pé de muita gente. Um tênis igual, uma camisa igual, um celular igual. Só que nós, diga assim comigo, todo mundo diga, eu não sou um item em série. Diga assim, eu sou único. Eu tenho duas camisas dessas aqui, eu não sei porque eu vim hoje com ela, então eu já sei porquê, na verdade agora. Eu tenho duas iguaizinhas. Às vezes a pessoa pode pensar, tio Arlen só usa a camisa, 2 vezes seguidas. Não, eu tenho duas literalmente, iguais. Eu não sei qual foi que eu vesti primeiro, qual foi que eu vesti depois, eu não sei, né, qual que eu já usei mais, qual eu usei menos, porque elas são iguais. Só que eu posso hoje usar essa e amanhã ir lá no meu guarda-roupa e pegar outra e usar. Vai parecer que eu usei a mesma, mas não é outra, só que são iguais. Você não tem outra réplica de você, ok? Você é único. Só existe uma Alana, só existe um Isaac. Como estão entendendo? E isso precisa fazer com que a gente entenda o valor que nós temos. Consequentemente, entender que eu não tenho que ser igual a ninguém. Quando eu abandono quem eu sou, na tentativa de ser igual ao outro, eu também estou abandonando o que é meu. Então, Maria vai com as outras, não é o tipo de pessoa que Deus vai usar para impactar a sua geração. Deus chama jovens autênticos, amém? Jovens que entendem quem são. E Daniel, naquele momento ali, embora sendo obrigado a comer e a fazer o que todo mundo estava fazendo, ele decidiu não se misturar. Ele decidiu não fazer igual. Sabe, eu me lembro que eu tinha a idade mais ou menos de 12 anos, e eu tinha um primo que ele era meu melhor amigo. E na casa dele, eu passava muito tempo na casa dele. Ele era quem tinha o PlayStation, ele era quem tinha, né, os brinquedos mais legais, e eu ia para a casa dele. Ele era filho único,
né? Ele era todo mimado, a mãe dava tudo o que ele queria, e nós éramos os melhores amigos, e eu desfrutava disso. E aí eu percebia que assim, a forma dele tratar a mãe dele era meio rude. Ele era meio brabo com a mãe. Ele era meio assim, não é bem rebelde, mas vamos dizer assim, rebeldezinho. Ele era meio, sabe assim, fora desse lugar de obediência. E a mãe meio que, tipo, passava a mão pela cabeça dele. Aí eu achava aquilo, eu com a cabeça de criança, eu achava aquilo, o cara já manda, né, na vida dele. E eu queria reproduzir aquilo na minha casa. Presta atenção nisso, porque eu achava que aquilo era da hora. E aí que eu tentei fazer isso em casa, além de tomar uma bifa, eu percebi que eu estava sendo alguém manipulado pelo exemplo dos outros. E exemplo ruim. Sim ou não? Exemplo ruim. Então aquilo, sabe, produziu em mim um remorso, um arrependimento de ter feito aquilo. E então eu parei de querer fazer como ele fazia. Porque a tendência é nós olharmos para um ato que aparentemente é bom, mas que na verdade quebra princípios valiosos. A gente quer fazer em casa, a gente quer fazer no nosso dia a dia. E o que isso significa é que você está perdendo a sua identidade e desagradando a Deus. Daniel estava lá, vendo todo mundo sentado à mesa, comendo lasanha, comendo, sabe, comidas saborosas, as melhores da Babilônia, mas tudo consagrado a deuses. Aí Daniel fala assim, ó, eu não sou Maria vai com as outras. Quando estão entendendo, diga amém. Eu não sou igual a todo mundo. Eu tenho um propósito. E qual era o propósito de Daniel? Leiam lá. Impactar sua geração. O propósito de Daniel era impactar o seu tempo. Olha para mim aqui, todos vocês, olhem bem nos meus olhos. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui só para brincar, para correr na rua, jogar bola, jogar FIFA. Você está aqui para impactar a sua geração. Não, vou repetir, só vi um amém. Você não está aqui só para jogar futebol na rua, para brincar de PlayStation, Xbox. Você está aqui para impactar a sua geração. Amém. Aí as meninas falam, por que só fala dos meninos? Vou falar das meninas também. Vocês não estão aqui só. O que a menina faz mesmo? Maquiagem, né? Acho que não tem mais ninguém aqui de boneca não, né? Tem, não sei. Tem Laurinha, né? Vocês estão aqui, não é só para ficar no TikTok. Vocês estão aqui para impactar a sua geração. Mas como é, presta atenção aqui, galerinha. Como é, presta atenção aqui, galerinha. Como é que você vai impactar a sua geração sendo igual a todo mundo? Por exemplo, Felipe, como é que você vai impactar os seus colegas do Baba lá, se você se comportar igual a todo mundo? Como é, sabe? Vou usar aqui, Esther, que você vai impactar as suas amigas se você for igual a elas. Você precisa, não é que vocês façam isso, tá? Estou dando um exemplo. Tá bom, respira. Vocês precisam ser diferentes e não se tornar igual a todo mundo, mas fazer com que todo mundo deseje aquilo, não que você é, mas aquilo que você carrega. Porque o nosso papel de impactar as pessoas, presta atenção nisso aqui, não é fazer com que as pessoas sejam igual a mim. Bem, então pastor, eu entendi, eu não tenho que ser igual a ninguém, mas eu tenho que trabalhar para as pessoas serem igual a mim, não. Vocês precisam trabalhar para que as pessoas desejem o que vocês carregam. O que nós carregamos? O que nós carregamos? Deus, o Espírito Santo, a vida de salvação, o amor pela eternidade. Nós amamos a
Jesus, amém? Diga assim: eu amo Jesus. Tem gente que nunca falou isso. No seu dia a dia, eu amo Jesus. E isso precisa tornar você alguém que vai apresentar para o mundo um padrão. Presta atenção, vem cá, Isaac. Você não tem que mudar as pessoas dizendo para elas o que elas têm que fazer. Você tem que converter, porque senão você vai para o inferno, porque senão isso e aquilo, sabe? Trazer esse peso sobre as pessoas. Não é dessa forma. Foi assim que Nabucodonosor impôs sobre eles: vocês têm que comer das finas iguarias, vocês têm que ser como todo mundo, beber do vinho, tem que... Mas Daniel sabia quem ele era. Sabe como é que você tem que ensinar as pessoas a terem o que você carrega? Primeiro você não vai impor, você vai mostrar. Aí vem um amiguinho lá, querendo convidar você, sabe, para ir lá para trás da escola lá, fazer coisa errada. Tem criança no ambiente. Aí você vai fazer o quê? Não, isso não me compete mais. Aí o cara fala assim: tu é careta, é? Você não, você fala assim: eu sou crente. Amém? Você é bobão. Bobão é você, que quer ser igual a todo. Eu sou diferente. Desculpa aí. Aquilo, irmão, vai ser tipo assim, um tapa de amor na cara dele. Mas aquilo vai produzir naquela pessoa, sabe o quê? Constrangimento. Ela vai parar para pensar. Ela vai dizer: poxa, fulano foi tão seguro na sua decisão, ele foi tão, sabe, decidido no que ele queria. Por que será? Está lá fulano, ciclano, beltrano, fulaninho, betraninho, todo mundo está fazendo, e ele não está. Por quê? Porque, presta atenção, olha, enquanto todo mundo faz o que todo mundo está fazendo, ninguém para refletir. Mas basta um ser revolucionário e os outros todos vão pensar: por que só fulano não está? Aí quando eles forem procurar saber, obrigado, Isaac, eles vão descobrir o que é que te move. Daniel estava comprometido a não fazer o que todo mundo estava fazendo. Daniel estava comprometido a fazer o quê? O que Deus chamou ele para fazer. E então, a história vai nos dizer que ele encontra favor, e então ele empreende, ou seja, ele faz o que ele se determinou a fazer. Eu não vou me contaminar. Ok? Não é porque você viu o seu colega, o seu amigo da escola, o vizinho, desrespeitando a mãe dele, que isso é da hora e você vai fazer na sua casa. Você precisa impactar a sua geração, e você vai dizer para ele assim: olha, fulano, isso é errado. E não rir, não concordar, não dizer: olha, tu é barril, viu? Porque há muitas pessoas que aplaudem o erro. E a nossa geração precisa aprender, sabe, o que é certo. E nós viemos com um propósito de quê? Vamos lá, gente. Impactar nossa geração. E aí Daniel, ele se propôs a não se contaminar, a ser o que Deus havia planejado para a vida dele. E assim seus amigos também. Olha só que interessante, é que nesse desafio havia ali muitos jovens, muitos, talvez centenas. A Babilônia era um império, então havia povos de várias nações da terra. E ele mandou separar os melhores de cada tribo, de cada família real. Então ali havia no mínimo dezenas de jovens. Mas apenas 4, a Bíblia nos mostra, apenas quanto? Vou separar essa dupla aí. O tio aqui é bravo, viu, Felipe? Tá brincando aí, mas presta atenção. Eu preciso que vocês prestem atenção, tá certo? Na próxima, a galerinha que está aí na coordenação aí pode já e separa, certo? E aí, Daniel, ele decidiu não se
contaminar. Então, todo mundo fez o que o rei obrigou. Todo mundo. Porém, 4 jovens, digam 4 jovens. 4 jovens representam, não é apenas um número, representa um povo, representa um tipo, representa, sabe, o que Deus espera de nós. Que não vamos ser mais um. Presta atenção, olha só, no mundo, nós somos só estatística. Sabia disso? Sabe o que é estatística? Vocês sabem o que é estatística, Bia? Estatísticas são dados. Agora, não sei se vocês já receberam na casa de vocês um pessoal lá com colete do IBGE. Eles estão fazendo pesquisa, estão atualizando os dados demográficos do país e tantos outros. Até que você come, é? Então demorou lá, a pesquisar demorou, não foi? Brincadeira, Tiagão. Então, números. Você é um número. Cruz das Almas, você é um número em Cruz das Almas. Você é um número na sua casa, para o mundo. Mas sabe o que você é para o céu? Você é um nome. Você é alguém. Você é uma identidade específica. Um plano de Deus. E essa cultura que tenta nos nivelar por baixo, ou seja, todo mundo igual, e esse padrão de igualdade é o padrão mais baixo possível, às vezes nós não percebemos o quão sério é isso, e quão nós nos permitimos ser desfigurados a tal ponto. É porque quando você olha para uma conduta errada de alguém e você acha que é legal, você começa a se tornar igual a ele. Só que você não é todo mundo. Amém? Lipe, você é um projeto de Deus, cara. Diga amém. Receba. Você não é, sabe, um erro dos seus pais. Você não veio ao mundo para trazer problema, não. Você veio para trazer solução. Eu sei que é só uma fase. Eu profetizo na sua vitória. Tu vai ser um homem de Deus que vai fazer diferença nesse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Ele está recebendo do jeitinho dele ali. O que nós não podemos é achar que o contexto determina a nossa identidade. O contexto fala que você é um número. Você é mais um rebelde, você é mais um que não vai dar certo, você é mais um na estatística. Só que o céu olha para você e não chama você de número. O céu olha para você e chama você pelo nome. Quando Satanás estava cirandando a terra e foi até Deus, Deus perguntou para Satanás assim: viste o meu servo Jó? Deus não usou de estatística, de número, para se referir a Jó. Ele chamou pelo nome. Viste o meu servo? Assim como ele fala, viste minha serva Laura? Viste a minha serva? Diga seu nome. O meu servo, diga o seu nome. Porque Deus nos conhece pelo nome. Amém, gente? Então você não é uma estatística aonde acredita-se que vai dar errado. Há uma estatística que diz que talvez acho que 4 dentre 10 jovens vão dar errado na vida. Eu estou sendo aqui até uma estatística aleatória aqui, até sendo positivista. Porque a verdade é que o mundo não acredita em você. Mas Deus acredita. Amém, filhos? Deus acredita em você. E não importa a sua idade. Daniel era um jovem. Davi era um jovem. Samuel era um jovem. Timóteo era um jovem. E que fizeram? Que fizeram o quê? Impactaram a sua geração. Vocês conhecem a história que a Bíblia narra sobre aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Quantos conhecem a história? Ele tinha 5 pães, e aquele menino impactou aquele lugar. Aquela criança impactou aquele lugar. Jesus, aos 12 anos de idade, Jesus estava no templo, ensinando a marmanjo a Bíblia. Ah, tio, mas foi Jesus. Jesus veio como homem, assim como eu e você, mas ele foi cheio do Espírito.
o que torna diferenciado a vida de Daniel, de Misael, de Ananias, de Azarias, de Samuel, de Davi, de Timóteo, não era simplesmente o que eles faziam, mas era o que eles carregavam. Eram jovens que amavam a Deus. Eram crianças que amavam a Deus. Adolescentes que amavam a Deus. E quando a gente termina a história de Daniel, a Bíblia vai dizer que no final daquele período, Daniel e os 3 amigos estavam muito mais bem aparentáveis do que todos os outros que comeram do melhor da Babilônia. Porque o que torna você não é o que o mundo te oferece, é o que o céu deposita na sua vida. E aonde é que nós amadurecemos, crescemos e resplandecemos dessa fisionomia de beleza, de vida, de transformação? Aonde é que a gente constrói essa imagem? Porque presta atenção, deixa eu contar para vocês aqui mais ou menos como é que o texto está dizendo. Eles tinham que comer. Vamos fazer aqui uma encenação. Vem cá, Isaac. Vou chamar uma jovem, vem cá, filho. Deu branco no teu nome. Brenda. Não é que eu não sabia, não, eu esqueci de verdade, né? Não é clichê não, que eu estou no púlpito aqui, os fogos vêm e consomem. Isaac, imagine que Isaac recebeu um outro nome. Ele recebeu um carimbo, uma etiqueta. Você é o número 5. Então, Isaac, você vai comer tudo o que vai ser oferecido pela Babilônia. E aqui só vem coisa aparentemente boa. O mundo está oferecendo um banquete. Brenda, ela também está sendo obrigada a receber o número. Podem até chamar ela desse número, mas ela nunca vai se comportar como esse número. E ela decidiu: eu não vou comer o que todo mundo come, eu vou de tal, porque já tem um alimento. E ela falou assim: eu vou comer só de legumes, frutas e beber água. Foi o que Daniel disse para o copeiro. Aí eles tinham que fazer isso durante, vamos supor, 1 mês. Pensa comigo. Está aqui Isaac comendo filé mignon. Está aqui Isaac comendo, né, lasanha. Está aqui Isaac comendo só coisa top. E Brenda só está comendo aqui batata, cenoura, abóbora, caninha, beterraba. E aí no final desse período, o que é que eles estavam esperando? É que Isaac tivesse mais gordo, mais forte, mais bonito, mais corado, sabe, bem alimentado. E estavam esperando que Brenda estava raquítica, magrinha, fraca, sabe, cabisbaixa. Só que, para surpresa deles, quando eles foram olhar para esses 2 grupos, e aqui é a minoria, presta atenção, esse aqui é a minoria, e aqui é a maioria. Todo mundo quer ser o porretão, mas desagradando a Deus. A minoria é que faz a diferença. Aí quando eles chegam para olhar, para examinar, eles perceberam que Daniel e os seus amigos estavam muito mais robustos, mais bonitos, cabelo sedoso, sabe, muito mais fortes, muito mais, sabe, vistosos do que quem comeu das finas iguarias. Ou seja, eles entenderam que Daniel e os seus amigos, de fato, escolheram a parte certa. Eles impactaram aquela geração, porque no final de tudo isso, olha que tremendo que Deus faz. No final disso, quem foi que recebeu a recompensa de todo aquele trabalho? Não foi quem foi igual a todo mundo, mas foi quem se separou. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles foram intitulados como pessoas de sabedoria e foram servir junto ao rei. Presta atenção, quantos querem servir a Deus? Quantos querem estar no lugar de governo? Não estou falando de política não, estou falando de governo sobre a terra, como igreja, como filhos de Deus, como uma geração, como um povo que impacta a sua geração. Quem é? Então você não pode ser igual a todo mundo,
você tem que se separar, porque são os separados que o rei escolhe para estar junto com ele. Quem entendeu, diga amém. Nabucodonosor escolheu quem para servir perto dele? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Os 4 que no início todo mundo ficava dizendo: o careta, o bobão, o crentão. Você não precisa dar resposta para ninguém, meu irmão. Você não precisa provar nada para ninguém, só se separa. Porque quem que honra? Os humilhados, Deus exalta os que são obedientes. E esses 4 jovens fizeram a diferença no meio de um reinado. Eles foram escolhidos. Sabe quem é que Deus vai escolher para servir perto a Ele? Sabe quem é que Deus vai escolher para derramar graça e unção? Sabe quem é que Deus vai escolher para impactar a geração? Quem são? Os que vão se separar, os que vão buscar mais a Deus, os que vão se consagrar, os que não vão ser um número, mas vão carregar o seu nome. Quem está entendendo aqui? Diz amém, irmão. E para isso, sabe como era a conduta de Daniel? Sabe o que Daniel fazia para ter se tornado este referencial na sua geração? Daniel buscava a Deus. Daniel amava a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Quantos permanecem com a sua mão erguida? Quantos amam a Deus a ponto de você não fazer o que seus amigos fazem? Amam a Deus a ponto de não ser um número no meio da sua escola. Amam a Deus a ponto de você não se influenciar com a conduta de rebeldia dessa geração. Quantos amam a Deus a tal ponto de abrir mão do seu direito? Amém. Então é você mesmo que Deus vai trazer para perto e vai dizer: eu vou te usar para impactar a sua geração. Amar a Deus é o princípio de toda, está na presença do Senhor. E Daniel era um jovem que, olha para mim, ele orava. Quantas vezes você ora por dia? Daniel orava 3 vezes. E isso não se tratar da conduta prática, aquela prática oficial, vamos chamar assim, que é entrar no quarto, dobrar o joelho e orar. Daniel subia no seu quarto, ele ficava em direção para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel tinha uma vida de relacionamento com Deus. Você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus. Todo dia você precisa orar. Não é seu pai que tem que orar em casa, não é sua mãe que tem que orar em casa, embora eles tenham esse dever, não dever, mas eles precisam ter esse prazer. Mas você precisa orar na sua casa. Hoje eu estava ensinando algo para minha filha, e ela falou assim para mim: pai, mas eu já oro por isso. Eu falei: então amém, continue orando, mas não anule aquilo que você ora. Enfim, não vem ao caso o motivo, mas você precisa entender que o seu lugar é na presença de Deus. Laura tem quantos anos? 5. Qual é o nome dele mesmo? Nadson. Eu falei, é porque eu falei Nadson, é Madison. Madison tem 9 anos. Clara tem 10, Arthur tem 10. Quem tem 10 anos? 9, 11. Aí 11, 12, 13, 14. Vai? 15. 39. Eu dei uma puladinha, né? Só para 39. 22. E não importa se tem 5 anos ou se tem 39 anos. Nós precisamos buscar a Deus. Não importa. Não importa se eu sou pastor e você é ovelha. Não, todos nós temos acesso ao mesmo lugar, na presença de Deus. O que Daniel mostrou é que impactar a sua geração requer que nós sejamos essa geração que ama a Deus a ponto
de renunciar àquilo que o mundo dita como regra e ser diferente. E é essa geração que Deus vai colocar para governar. É você. E a geração que achou que era aquele, sabe, era aquela conduta lá, a conduta do Maria vai com as outras, vão reconhecer que esse é o caminho, que essa é a conduta, essa é a maneira certa. E o que você vai ter feito? Vai ter impactado a vida de alguém. Deixa eu contar uma experiência para vocês, para a gente orar. Eu trabalhava num lugar, numa oficina de informática, né? É assistência técnica. E eu fui trabalhar lá, se eu não me engano, no ano de 2004. Tem tempo isso. Tem gente que nem tinha nascido ainda aqui. 2004. E aí eu fui trabalhar lá, beleza. Eu era o único crente da turma. E assim, um ambiente onde só tem homens, conversa. Eu era o único crente de mais ou menos 5 a 6 pessoas, 5 homens que trabalhavam na assistência. E aí, era todo tipo de conversa, brincadeiras e tal, e eu não me envolvia em boa parte das brincadeiras. Por quê? Porque eu entendia que aquilo não combinava comigo, porque eu amava Deus. Eram coisas que levavam ao pecado. Aí um dia, tinha dentre esses 6, tinha um que normalmente ele viajava, ele ia para as cidades perto aqui para fazer os serviços que as pessoas ligavam. Então ele era aquele técnico que trabalhava externamente, mas ele de vez em quando estava lá. Aí um dia, olha só a história, presta atenção. Um dia, só estava eu e ele na sala, e os outros saíram para almoçar, para fazer alguma coisa. Só ficou eu e ele na sala. Aí eu estava de um lado da sala sentado mexendo no computador. Olha para mim. Ele do outro lado da sala mexendo em outro computador. E aí ele falou assim para mim: ô Arlen. Aí eu virei e falei assim: ó, não ligue para que os meninos ficam falando de você, não, fazendo chacota porque você é crente, não. Graças ao seu testemunho, ele falou assim para mim, querido, para a glória de Deus, graças ao seu testemunho e a sua conduta aqui, eu voltei para Jesus. Uau. E eu nunca falei nada para ele, nunca preguei assim explicitamente. Eu preguei sem palavras, porque eu aprendi algo, que nós que queremos impactar nossa geração, precisamos pregar o tempo, mas só quando for preciso usar palavras, porque a sua vida já é uma pregação, a sua conduta já é um ato de influenciar pessoas. Se alguém me ver fazendo algo errado na rua, ou o pastor dando mau exemplo, e isso vir cair aqui, irmão, o que vai acontecer? Muita gente vai se decepcionar, sim ou não? Vai. E muitos que não estão enraizados em Deus podem até dizer assim: ó, eu não quero mais, não, ó, se o pastor caiu, se o pastor fez isso, está repreendido, eu também vou. Mas eu entendo que há muitas pessoas que são encorajadas, inspiradas através de Deus, por Deus, através da minha, através da sua vida. Amém? Ou seja, você está impactando a sua geração e não precisa nem fazer tanto barulho assim. Você só precisa o quê? Fazer com Daniel, se separar, ser diferente, ou melhor, ser quem Deus te chamou para ser. Daniel não brigou com ninguém, Daniel não foi para lá, irmãos, impor nada a ninguém. Daniel falou assim: ó, cada um cuida da sua, e eu vou cuidar da minha vida com Deus. Eu não vou comer das finas iguarias, eu não vou me contaminar com o pecado, eu vou ser diferente. E Daniel fez a diferença, assim como você fará a diferença. 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 Em nome de Jesus. Então, quem é que você escolhe? Sentados mesmo. Eu vou dar para vocês agora uma opção para a gente orar. Se você decide ser a geração Maria vai com as outras, a geração que quer ser igual à cultura do mundo, do pecado, fica sentado.
Mas se você quer ser a geração que se separa, a geração que vai fazer diferença, a geração que vai impactar. Olha, isso aí é um alerta. Alerta do que eu estou falando. Amém? Olha, atenção. Olha, isso é coisa de Deus, irmão. Atenção. Vire para o seu irmão e diga atenção. É sério isso aqui. É profético, irmão. Se você quer ser a geração que vai fazer diferença, você vai ficar de pé. Isso é tão... Rapaz, Deus não é gente, não. Ele está no...